A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado aprovou um requerimento de autoria do senador Eduardo Girão para convidar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e 8 ministros do Superior Tribunal de Justiça a comparecerem ao Senado para prestarem esclarecimentos sobre sua viagem a Portugal, com despesas pagas por empresas que têm litígios bilionários que serão julgados por esses mesmos ministros. O requerimento aponta: tal desarrazoado episódio, sem dúvidas, configura um expresso conflito de interesses e não pode nem deve passar sem que maiores explicações sejam fornecidas ao povo brasileiro. O requerimento alerta: o fato é que em toda a história do judiciário brasileiro, em especial da Suprema Corte de Justiça brasileira, nunca existiram tantos e sucessivos desvios de conduta de magistrados, atitudes totalmente incompatíveis e que ferem de morte pelo menos 2 dos princípios basilares do Código de Ética da Magistratura, que são o da total imparcialidade e independência. Após a aprovação do requerimento, o senador Eduardo Girão comemorou dizendo: meus requerimentos aprovados hoje vão buscar a verdade sobre inquérito ilegal, conflito de interesse nos tribunais e elo PT-PCC. Nesta tarde, conquistamos mais 3 importantes oportunidades de alcançarmos a verdade e a justiça. Durante a sessão da Comissão de Transparência e Fiscalização, aprovamos 2 requerimentos para novas audiências públicas a fim de ouvirmos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Estamos convidando, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes para se explicar sobre os inquéritos das fake news. Também serão convidados o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a ex-procuradora Raquel Dodge para responder às diferentes visões sobre esse inquérito. Na segunda audiência, Ricardo Lewandowski será convidado para falar de sua viagem com mais 8 ministros do STJ para Portugal, custeada por empresas que têm interesses diretos em processos que tramitam dentro do STF e que estão nas mãos dos ministros do Supremo. Por fim, conseguimos aprovar o requerimento para uma audiência para ouvirmos o senhor Marcos Valério, que falará da entrevista dada à revista Veja, onde ele denuncia a relação do PT com o primeiro comando da capital e a relação do partido com atividades criminosas, incluindo a de Celso Daniel. Agora iremos trabalhar para que essas audiências sejam marcadas o mais rápido possível. A sociedade precisa das respostas que tanto procura. O brasileiro quer ser respeitado e tenho fé que a verdade e a justiça serão alcançadas em nosso país. Vamos continuar empenhados para que a população acredite novamente no Brasil. Paz e bem. Com a aprovação dos requerimentos, os ministros das Cortes Superiores serão convidados a participar da audiência pública, onde poderão prestar seus esclarecimentos. A comissão já realizou 2 audiências públicas, uma sobre o ativismo judicial e a separação de poderes e outra sobre transparência eleitoral. Convidados, ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral não se dignaram a comparecer a nenhuma das audiências. Quando requerimentos dessa natureza foram apresentados no plenário do Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, negou os pedidos, não sem antes protelar a decisão ao longo de semanas. Em maio, o senador Rodrigo Pacheco negou o requerimento assinado pelo senador Eduardo Girão e mais de 30 outros senadores, apontando que um convite ao ministro Alexandre de Moraes seria uma via indireta para o controle de atos tipicamente jurisdicionais, que seria vedado pelo princípio da separação de poderes. O princípio da separação de poderes existe justamente para que cada poder possa exercer controle sobre outros e nenhum dos poderes se coloque acima dos demais. Por isso, a Constituição prevê que cabe ao Senado o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. Como o Senado permanece de costas para o povo, alguns ministros agem ao arrepio da Constituição.
Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 13 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Ouça a justificativa do requerimento do senador Eduardo Girão sobre a viagem dos ministros paga por empresários. No final do mês de maio do ano corrente, o Brasil acordou com a notícia de que um grupo de 14 desembargadores, 8 ministros do Superior Tribunal de Justiça e o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, participaram de um evento em Portugal com todos os gastos financiados por empresas com litígios bilionários pendentes de julgamento por magistrados convidados para o evento. Ainda segundo as matérias jornalísticas, os magistrados ficaram hospedados em um hotel luxuoso à beira-mar, com diárias de mais de R$1.000. Com efeito, tal desarrazoado episódio, sem dúvidas, configura um expresso conflito de interesses e não pode nem deve passar sem que maiores explicações sejam fornecidas ao povo brasileiro. Para além disso, o fórum foi encerrado com o oferecimento de um jantar aos palestrantes, com direito a show, tudo isso nas dependências de um dos maiores cassínios da região. Há de se lembrar que a prática dos jogos de azar no Brasil se constitui como uma contravenção penal, portanto contrária ao nosso ordenamento jurídico. Não há dúvidas de que o nosso país apresenta uma grave crise econômica, fiscal, laboral e política, porém, antes de todas essas e a maior delas, é a profunda crise moral e ética, entre outras razões, decorrente da fragilidade e da falta de confiabilidade cada vez maiores das nossas instituições democráticas. O fato é que em toda a história do judiciário brasileiro, em especial da Suprema Corte de Justiça brasileira, nunca existiram tantos e sucessivos desvios de conduta de magistrados, atitudes totalmente incompatíveis e que ferem de morte pelo menos 2 dos princípios basilares do Código de Ética da Magistratura, que são o da total imparcialidade e independência. É certo que os ilustres magistrados merecem nosso respeito pelos importantes serviços prestados durante seus respectivos ciclos na judicatura, porém, episódios como esses demonstram a falta de compromisso com interesses coletivos, aponta no sentido da crise moral e institucional, bem como expõe o flagrante descaso perante a garantia da impunidade. Na linha de raciocínio ora delineada, verifica-se, dentre as atribuições das comissões do Senado Federal, consoante o artigo 90 do Regimento Interno da Casa, o poder-dever de realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil.
Ainda, denota-se no mesmo dispositivo retrocitado a competência das comissões para estudar qualquer assunto compreendido nas atribuições do Senado, propondo as medidas legislativas cabíveis. No que concerne às atribuições específicas da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, o artigo 102-A do Regimento Interno do Senado Federal prevê que compete a esta comissão opinar sobre matérias pertinentes aos seguintes temas: c. Prestação eficaz, efetiva e eficiente de serviços públicos. A doutrina administrativista aponta que a atividade judiciária constitui espécie de serviço público, de forma que a análise de como está se dando a sua prestação se inclui entre as competências da comissão. Neste sentido, sujeito aos princípios e mandamentos constitucionais da administração pública, cabe ao Poder Judiciário, sobretudo enquanto prestador de serviço público, promover reformas em sua gestão, de modo a agilizar a prestação jurisdicional, observando preceitos e princípios aplicáveis àquela, como o da eficiência. Ademais, ainda conforme o regimento interno, no seu artigo 102-A, item H, faz parte do escopo da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, artigo 102-A. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, além da aplicação, no que couber, do disposto no artigo 90 e sem prejuízo das atribuições das demais comissões, compete promover a interação do Senado Federal com os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público que, pela natureza de suas atividades, possam propiciar ou gerar dados de que necessite para o exercício de fiscalização e controle. Diante do exposto e da urgente necessidade dos esclarecimentos atinentes aos fatos acima descritos, principalmente do magistrado, integrante da mais alta corte do Brasil e de onde deveria partir o mais emblemático exemplo, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convite ao excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, bem como aos excelentíssimos ministros do STJ, João Otávio Noronha, Marco Buzzi, Paulo de Tarso Sanseverino, Moura Ribeiro, Raul Araújo, Ricardo Cueva, Ribeiro Dantas e Gurgel de Faria, para comparecerem nessa Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, momento oportuno em que poderão, a bem das instituições que fazem parte, elucidar para toda a população brasileira a realidade sobre a referida viagem a Portugal. Outro requerimento do senador Eduardo Girão, aprovado na mesma sessão, propõe a realização de audiência pública com o objetivo de debater o conflito de opiniões sobre o inquérito 4781 e também a violação do devido processo legal, dos direitos e garantias individuais e do sistema acusatório, convidando o ministro Alexandre de Moraes, o Procurador-Geral da República Augusto Aras, a ex-Procuradora-Geral da República Raquel Dodge, os procuradores Sérgio Arfucci, Kleber de Oliveira Tavares Neto, César Dario Mariano da Silva, o ex-procurador Deltan Dallagnol e os juristas Valmir Pontes e Ives Gandra Martins. Ouça a justificativa do requerimento que trata do chamado inquérito do fim do mundo. O flagrante ativismo judicial, imposto por algumas instâncias do nosso Poder Judiciário, maiormente o Supremo Tribunal Federal, mas não só ele, tem interferido diretamente e, diga-se de passagem, intencionalmente, em decisões de outros poderes da República. Verificam-se rotineiramente atitudes e decisões que têm ferido de morte o sagrado princípio da imparcialidade e que têm promovido uma clara violação dos mais comezinhos ditames que regem o devido processo legal. O pedido que ora faço se reporta aos inquéritos destinados a investigar, respectivamente, a promoção de atos antidemocráticos e o uso de fake news para atacar membros do Judiciário, ambos da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes.
A instauração do inquérito 4781, aberto de ofício por decisão do ministro Dias Toffoli, foi uma clara violação dos mais básicos ditames que regem o devido processo legal no âmbito do seu regular sistema acusatório. Na prática, a mais alta Corte de Justiça passou a ser a vítima, o investigador e o juiz, no caso, já que vai decidir sobre fake news, ataques e ofensas a ele próprio. Está pacificado no nosso ordenamento jurídico que cabe ao Ministério Público a iniciativa exclusiva para promover a ação penal pública na forma da lei. Porém, tal órgão acusatório foi, no âmbito do inquérito 4781, totalmente impedido de exercer seu munus público. Em tempo, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, tentou impedir a continuidade dessa investigação por considerá-la ilegal, encaminhando ao STF um documento informando que arquivou o inquérito porque só o Ministério Público poderia abrir e conduzir uma investigação criminal. Porém, tal decisão foi totalmente desconsiderada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ocorre que, em manifestação que colide frontalmente com a de sua antecessora, o atual PGR Augusto Aras, em que pese alertar para que o STF fixe balizas para investigação, defendeu a regularidade do inquérito das fake news que tramita na Suprema Corte. Com efeito, tamanho dissenso entre os maiores representantes do Ministério Público Federal mostra uma preocupante desarmonia numa das instituições mais importantes da nação e que tem como atribuições, entre outras, fiscalizar o efetivo cumprimento de todas as leis editadas no país, zelar pelo Estado Democrático de Direito e promover a defesa e a proteção do cidadão. O fato é que, mesmo atrelada a vícios de enorme gravidade e que seguem na contramão dos princípios que norteiam o devido processo legal, esse inquérito continua a produzir efeitos deletérios e a impor gastos que até o momento não temos a dimensão alcançada. Na linha de raciocínio ora delineada, verifica-se, dentre as atribuições das comissões do Senado Federal, o poder-dever de realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Para além disso, as comissões dessa casa têm o poder-dever de solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Ainda denota-se no mesmo dispositivo retrocitado a competência das comissões para estudar qualquer assunto compreendido nas atribuições do Senado, propondo as medidas legislativas cabíveis. No que concerne às atribuições específicas da comissão, o artigo 102-A do Regimento Interno do Senado Federal prevê: a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, além da aplicação no que couber do disposto no artigo 90 e sem prejuízo das atribuições das demais comissões, compete promover a interação do Senado Federal com os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público que, pela natureza de suas atividades, possam propiciar ou gerar dados de que necessite para o exercício de fiscalização e controle. Diante do exposto e da urgente necessidade de esclarecimentos atinentes aos fatos acima descritos, bem como suscitar uma profunda reflexão sobre o lado negativo do ativismo judicial, mais especificamente o que promove a violação do devido processo legal, dos direitos e garantias individuais e o do sistema acusatório, é que espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de realização de audiência pública nessa Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.